hora de falar sobre saúde. Começa agora na Princesa FM. Saúde com empatia. Saúde com empatia. Entrevistas com os melhores profissionais. Informações e dicas para uma vida saudável. Está no ar, programa Saúde com Empatia. Bom dia, agora são 7 horas e a partir de agora está no ar para você que está acompanhando a programação da nossa princesa, o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso programa semanal em que a gente se dedica a falar sobre saúde aqui na programação da princesa. Então, desde já, muito obrigada pela sua companhia. Te convido a ficar conosco aqui na programação da princesa. Até às 7h25 a gente tem um bate-papo exclusivo sobre saúde aqui na programação da princesa. E o nosso Saúde com Empatia tem um oferecimento da Empatia Clínica Médica, tá bom? E a gente sempre começa o programa com a agenda para você já se planejar, para você já marcar sua consulta, agendar o seu atendimento lá na Clínica Empatia, tá? Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto, e para começar o mês se cuidando, você vai agendar consulta, você pode agendar consulta com a dermatologista Cris Confessor, com a psicóloga e neuropsicóloga doutora Tatiane Bezerra, com a pediatra com atendimento online, doutora Sabrina Queiroz, a ginecologista, atendimento online também, doutora Cássia Lorena, e à tarde tem atendimento com o clínico geral Rudá Moraes, tá bom? Amanhã, quarta-feira, dia 2, é dia de atendimento com a doutora Tatiane Bezerra, com a ultrassonografista doutora Rosa Cristina, com a fisioterapeuta, o fisioterapeuta, doutor Ailton Barbosa, e com a psicóloga, doutora Beatriz Freitas, tá? E você pode agendar sua consulta pelo 996-976284. No nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o doutor Thales Dantas, que é endocrinologista, está aqui com a gente. Muito obrigada, querido, pela sua participação. E, é claro, é um tema muito importante do qual a gente vai falar. A gente vai se dedicar a falar mais sobre diabetes, né? 20% mais ou menos da população brasileira, da população mundial, sofre com diabetes atualmente. Então, é um tema que, com certeza, gera muito interesse e é muito importante que a gente converse sobre isso e tire, claro, alguns mitos sobre esse problema, né? Que atinge tanta gente no mundo. Mas antes, o bom dia do nosso querido doutor Thales Dantas. Obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Seja bem-vindo ao nosso Saúde com Empatia. Olá, bom dia. Eu que agradeço a participação no programa. E, antes de tudo, eu queria me apresentar, né? Eu sou o doutor Thales Dantas, endocrinologista. Eu tenho graduação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? Fiz residência de clínica médica pela UFRN, fiz residência de endocrinologia pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, em João Pessoa. E agora eu retornei ao Rio Grande do Norte, especificamente a Mossoró, e também estou iniciando os atendimentos na Empatia. Nessa sexta-feira, nessa sexta-tarde, estou iniciando os atendimentos na Empatia. E assim, eu queria apresentar um pouquinho da minha especialidade antes de falar do diabetes em si, né? Endocrinologia, uma especialidade muito ampla, muito vasta, onde a gente trata não somente os pacientes diabéticos, mas também problemas relacionados à tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo de tireoide. Então, tudo isso a gente acompanha. Paciente com osteoporose, paciente com algum distúrbio hormonal, síndrome de ovário policístico, paciente com alguma doença na adrenal, na neurohipófise. Então, são todas essas patologias. É uma dúvida muito frequente da população, sempre perguntando, o que é que o endocrinologista trata? Trata principalmente diabetes e tireoide, mas existe outra gama de patologias que a gente também trata. Outros problemas também relacionados à obesidade, que é muito frequente no consultório. Então, assim, é uma procura muito grande, principalmente por tratamento do diabetes, quanto das patologias das doenças da tireoide, quanto da tratamento da obesidade. Então, eu meio que chamo os carros-chefes da endocrinologia. São essas três doenças que a população geralmente mais procura. Doutor Thales, quem deve procurar, então, o endocrinologista, né? Você está falando aí de diversas questões, diversas patologias que a gente pode procurar o endócrino, né? E a gente, claro, tem no nosso subconsciente mais para tratar diabetes, para tratar obesidade também, tireoide, mas quem deve procurar o endócrino? Assim, se o paciente apresentar alguma dessas condições, se ele tiver algum problema, se ele for diabético, se ele tiver algum problema na tireoide,
tratamento de obesidade, com certeza ele deve procurar o endocrinologista para ser ajudado, para ser tratado, mas outras questões também devem procurar o endocrinologista, como paciente com osteoporose, paciente com síndrome de ovário policístico, paciente com algum problema na adrenal, que é uma glândula que fica acima dos rins, paciente que tem algum distúrbio na hipófise, que é outra glândula que produz hormônio, que é muito comum também, alguma disfunção. Então, são patologias que a gente geralmente atende no consultório. Agora, falando especificamente da diabetes, né, eu vi um dado, né, com relação a nível mundial, né, que mais de 20% da população hoje em dia sofre com diabetes. Antigamente, a gente ouvia falar mais de uma doença específica para idosos, né, as pessoas falavam, quando alguém tinha diabetes, perguntava logo qual era a idade, 80, 70, e hoje em dia não mais, né, a gente vê que pessoas jovens, né, claro que sempre teve uma porcentagem da população que já nasce com diabetes, mas a gente ouvia mais falar com relação aos idosos, né? E hoje em dia não mais, né? Tem as pessoas com diabetes criança, tem pessoas adultas, tem jovens, tem mulheres também que tem na época da gravidez também. A que se deve, né, esse aumento, né, da população com diabetes atualmente? O diabetes em si é uma doença multifatorial. Existem várias causas que podem desencadear o diabetes. E uma das causas é uma herança genética. A gente pode herdar essa tendência a ter diabetes também, é uma doença que tem base genética, mas nos últimos anos a gente percebe um aumento alarmante dos números de diabetes, principalmente devido às condições, ao estilo de vida da população. Assim, a população ficou mais sedentária, pratica menos atividade física e os níveis crescentes de obesidade. Hoje, quase 60% da população brasileira é obesa ou tem sobrepeso. Então, são níveis muito altos de obesidade, de sobrepeso, e que influencia bastante no desenvolvimento do diabetes. Tem muita correlação. O paciente que tem uma obesidade, que ele tem um sobrepeso, ele tem uma tendência muito maior a se tornar diabético do que um paciente que tem um peso normal. Então, esses números crescentes são decorrentes principalmente do excesso de peso, atualmente, associado a um estilo de vida não saudável, principalmente praticar pouca atividade física, também influencia muito, e alguns casos são realmente hereditários, principalmente o diabético tipo 1, quando é desenvolvido principalmente em criança, é um caso geralmente que a criança com poucos anos já deixa de produzir a insulina ali, precisa fazer o uso da insulina mesmo para controlar os níveis glicêmicos. Na população adulta, a gente está percebendo uma tendência maior dos casos, principalmente relacionada à obesidade, porém, existem outros tipos mais específicos, que o paciente adulto ele pode desenvolver um quadro de diabetes mesmo sem ter um sobrepeso, que são casos bem mais raros, mas que existem. Você falou aí do tipo 1, né, e a gente sabe que existem 3 tipos de diabetes, né, tipo 1, tipo 2, a gestacional também. Discorra um pouquinho sobre esses tipos de diabetes. Isso, o tipo 1 geralmente é muito comum em criança, né, que geralmente é uma doença, geralmente tem base autoimune, né, a criança nasce com anticorpo ali, que ele acaba destruindo o pâncreas, então a criança com poucos anos, ele tem a tendência a não produzir mais insulina, então ela necessita do uso da insulina mesmo, e o tratamento para esse tipo 1 geralmente é a base da insulina, porque não existem medicações orais que faça esse tratamento. Existem medicamentos em estudo, mas até o momento o tratamento base realmente é a insulina. E existe o tipo 2, que é justamente um pouquinho, ele tem base genética também, porém ele é desencadeado naquela população mais adulta, mais idosa. Com o decorrer da idade, a população vai adquirindo sobrepeso, uma obesidade, e acaba adquirindo uma resistência insulínica. O pâncreas precisa trabalhar cada vez mais para suprir essa necessidade de insulina, com o objetivo de colocar justamente aquela glicemia dentro da célula. Então, ele fica sobrecarregado ao longo de vários anos e o paciente acaba desenvolvendo diabetes. Então, o diabetes tipo 2 é muito comum na população mais adulta e no decorrer da idade, ou seja, quanto mais a população envelhece, maior a chance de se tornar diabético. Tanto que a gente orienta que mesmo que o paciente não tenha sintomas, a partir dos 45 anos ali, que ele não tem algum fator de risco, que ele faça pelo menos uma glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada, que são exames de rastreio.
porque o que acontece muitas vezes é que a maioria dos diabetes, eles não sabem que tem um diagnóstico. Grande parte da população, o diabetes ele não dá sintomas inicialmente, então grande parte da população não sabe que tem um diagnóstico. Quando o diabetes vem apresentar sintomas na idade adulta, é quando eu abro um quadro já bem mais descompensado, com glicemias bem mais altas, então aquele paciente começa a perder peso, começa a urinar bastante, começa a sentir uma fome excessiva, então são características que a gente deve pensar no quadro de diabetes. A paciente chega muitas vezes angustiada, eu estou urinando muito, estou acordando várias vezes à noite para urinar, estou perdendo peso, estou com a sede excessiva, então, assim, são sinais que a gente precisa avaliar, é muito comum isso acontecer. Às vezes o paciente só descobre que tem realmente diabetes desse jeito. Ele começa a ter sintomas, e aí ele já tem um descontrole glicêmico muito alto. Com relação à diabetes gestacional? Em relação à diabetes gestacional, a gestação ela tem uma predisposição maior, tem uma resistência insulínica, então alguns pacientes têm uma tendência a desenvolver o quadro de diabetes gestacional. Na maioria das vezes, a gente consegue ter um bom controle do quadro glicêmico somente com a mudança do estilo de vida, com controle da alimentação, sem necessidade de insulina. E, em alguns casos, a paciente necessita fazer uso da insulina, com o objetivo de controlar a glicemia e diminuir o risco de complicações tanto para a gestante quanto para o feto. E algumas pacientes, após a gestação ser resolvida, elas têm uma tendência maior a ser diabética. Então, devido ao quadro de diabetes gestacional, outras não. Outras pacientes, elas infelizmente, após o diabetes gestacional, alguns anos depois, ela vem abrir um quadro do diabetes em si. Outras pacientes não. Outras pacientes, elas abrem um quadro de diabetes gestacional e, algum tempo após, ela se resolve e não se torna diabética, porém, ela tem sempre que estar fazendo exames de rotina para acompanhar. Então, o quadro de diabetes gestacional, a gente se preocupa muito com o feto em si, para o feto não crescer em excesso, não ter complicações fetais, principalmente. Então, assim, a gente tem que ter sempre um bom controle glicêmico, porque a diferença do controle glicêmico do diabetes tipo 2 e diabetes gestacional é porque o diabetes gestacional a gente é um pouco mais restritivo, os níveis de glicemia são sempre menores. Então, toda paciente que está gestando tem que fazer exame de rastreio para o diabetes. Deixa eu aproveitar aqui um espaço para a gente mandar um abraço para quem está com a gente no nosso canal no YouTube, Maria José Buriti, José da Wilton também, que está sempre com a gente, a Leísia Carla Medeiros, Deusiran Soares, e também muito obrigada pela sintonia para você. Inclusive, a Leísia está aqui dizendo que ela caminha todos os dias e quer saber se isso pode favorecer a prevenção da diabetes, tá? Ela disse que tem tontura também e que caminha. A caminhada é um bom exercício para prevenir ou para tratar a diabetes? Eu sempre digo, o exercício físico é um aliado para muitas doenças. Então, ele tanto ele melhora a captação de glicose pelo músculo, né? Então, ele ajuda no tratamento, quanto ele ajuda na prevenção. Eu acho que um principal pilar da prevenção do diabetes é você tentar manter um controle de peso adequado. Quanto mais você tiver um peso adequado, menos sobrecarga você vai ter sobre o seu pâncreas, menos resistência insulínica. Então, é um pilar importante, além das outras doenças, né? Prevenção de risco cardiovascular, prevenção de câncer, prevenção de muitos outros fatores que são desencadeados pelo excesso de peso. Então, a prática de atividade física, a caminhada ali, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, já ajuda bastante. Tipo, a diabetes é a doença capital, né? Dos pecados capitais, da preguiça e da gula. Podemos dizer assim. Exatamente. É uma doença que é muito prevalente no dia a dia e é desencadeada também, assim, principalmente por maus hábitos, né? O paciente que é sedentário, o paciente que não tem uma alimentação adequada, então tudo isso ajuda. Um dos pilares do tratamento de diabetes que eu acho que é muito difícil é principalmente a mudança do estilo de vida, né? Da alimentação. Você frequentemente vê pacientes que, apesar do uso da insulina, eles dizem, eu estou tomando insulina aqui, mas está dando sempre alta. Mudar o estilo de vida é sempre difícil, entendeu?
Então, assim, esses pacientes precisam de um acompanhamento, precisam de orientação, precisam de ajuda, porque realmente não é fácil. Então, eles precisam de acompanhamento, precisam serem ajudados, precisam se ajudar. Eu Porque, vi. apesar da medicação ajudar, da insulina ajudar, dos pilares dos tratamentos que a gente dispõe, o paciente também precisa fazer sua parte, ele precisa se ajudar, ele precisa ter um bom controle, uma boa dieta, ele precisa fazer atividade física. Um dado que eu vi num artigo que eu li há muito tempo atrás dizia que a maior parte das amputações no Brasil são a partir de pessoas que sofrem acidente de moto ou que têm diabetes, né? E isso acaba sendo um medo muito grande da população que tem diabetes, né? Essa questão das amputações, né? Da cegueira também, que também é uma das principais razões para que a pessoa tenha cegueira tardia, é o descontrole com a diabetes. E eu queria que o senhor falasse mais um pouco com relação a isso, né? Essa questão das amputações, que gera com certeza muito terror entre as pessoas que têm diabetes, e também a questão da cegueira, né? Porque se você parar para pensar, a segunda maior razão de amputação no Brasil é a diabetes, né? Então, é um caso a se preocupar também, não é, doutor Tales? Com certeza, o diabetes, ele, como uma doença crônica, ele não existe cura. O paciente ele pode até entrar em remissão, ter um bom controle e ficar algum tempo sem usar a medicação, que a gente chama de remissão. Porém, não existe cura da doença. Infelizmente, uma vez diabético, ele vai ser sempre diabético. Então, o objetivo do tratamento é a gente prevenir complicações futuras desses pacientes. A gente não quer que o paciente ele venha desenvolver uma retinopatia diabética, que no futuro pode levar a uma cegueira. Geralmente são quadros progressivos. Uma vez adquirida a complicação, a gente tenta tratar para minimizar que essas complicações progridam, mas muitas vezes essas complicações elas são irreversíveis. Uma vez estabelecido o dano, é muito difícil ter uma reversão do quadro. Então, nesse grupo de pessoas que têm diabetes, principalmente adulto, tipo 2, geralmente a gente fica acompanhando uma avaliação oftalmológica anual para ver se está tudo bem com a retina, para ver se o paciente tem algum indício de complicação da retinopatia, para prevenir justamente essas complicações futuras. Então, assim, uma das medidas mais adequadas é o controle glicêmico. Quanto maior o descontrole glicêmico, mais rápido é essa progressão de doença. Então, a gente sempre trata o paciente para que ele fique dentro das metas glicêmicas para diminuir esse risco de complicação. Uma das principais causas de cegueira no Brasil são pacientes diabéticos que desenvolvem retinopatia diabética. E outra causa também que você falou muito bem é a questão das amputações, que a gente vê muito na prática também, que é aquele chamado pé diabético, né? O paciente, às vezes, ele desenvolve uma neuropatia diabética, porque a doença em si, ela provoca alteração nos nervos também. Então, muitas vezes, o paciente, ele cria uma feridinha no pé, ele mesmo pisa em algum prego, em alguma superfície que corta o pé, mesmo sem sentir, devido a essa neuropatia, e muitas vezes aquela úlcera ali, ela tem muita dificuldade em cicatrizar, tem muita dificuldade de circulação, e em alguns pacientes, infelizmente, uma das alternativas é realmente fazer a amputação. Então, assim, naqueles pacientes que têm um descontrole glicêmico elevado, essas complicações, elas progridem muito rapidamente, entendeu? É diferente daquele paciente que está lá fazendo seus exames, está tomando seu remédio, que tem um bom controle, está cuidando da dieta, está fazendo atividade física. Então, o principal pilar realmente é a gente tentar tratar adequadamente esse paciente, porque essas complicações, elas realmente aparecem com o tempo de doença. O diabetes é uma doença crônica, então aquele paciente que tem 10, 15 anos de doença, ele já tem algumas complicações em relação àquele paciente que é recém-diagnosticado. Não que o recém-diagnosticado não possa ter, pode. Então, aquele paciente que é recém-diagnosticado, mas que não faz um tratamento adequado, que tem controle, tem uns níveis de glicemia muito altos, tem uma tendência muito rápida de desenvolver essas complicações. Outra complicação muito comum que a gente percebe no dia a dia são as complicações renais, né? Essas glicemias altas, elas também dão alterações renais, elas criam um mecanismo de agressão ao rim, então aquele rim ele vai sendo danificado ao longo do tempo. Então, o paciente que tem ali 10, 15, 20 anos de dano renal, infelizmente esse dano renal muitas vezes é irreversível, não existe medicação para reverter aquela perda de função renal. A gente não quer que isso aconteça, então a gente
a gente trata com algumas medicações que evitam a progressão do dano renal, do dano na retina, do dano cardiovascular, entendeu? Porque uma vez perdida a função renal, infelizmente, a gente não consegue restaurar mais aquele dano. Um temor muito grande é o paciente diabético entrar em hemodiálise, entendeu? Com o tempo de doença, esses pacientes, eles têm uma tendência a provocar esse dano renal, e aí eles começam a perder proteína na urina. Então, a gente tem que lançar a mão de medicações que evitam essa perda de proteína, porque essa perda de proteína, ao longo prazo, na urina, ela é muito ruim. Ela vai provocando dano renal e o paciente vai perdendo função renal. Com o tempo, a função renal se encontra num nível muito baixo e, infelizmente, em alguns casos, realmente a diálise é necessária, porque ele não consegue mais ter uma filtração suficiente para manter a sobrevivência. A gente ouve falar hoje em dia nas redes sociais de uma forma meio que banalizada, né? Algumas pessoas, alguns artistas, por exemplo, que têm diabetes, mostram lá o seu estilo de vida saudável, convivendo muito bem, mostram seu monitor de diabetes, inclusive alguns fazem uma espécie de diário na internet, por exemplo, o ator José Loreto, se eu não estou enganada, ele tem diabetes, e aí ele tem a diabetes tipo 1, diz que descobriu na infância, e aí ele sempre mostra, né, o seu dia a dia, mostra lá o seu monitor na internet. Você acha que essa banalização, isso prejudica, ou você acha que isso favorece a quem tem diabetes, para que essas pessoas possam se inspirar em pessoas como ela, ou as pessoas acham que acabam banalizando a questão da diabetes e descuidando um pouco mais da sua saúde? O que você acha, doutor Thales? Eu acho que, assim, o diabetes é uma das coisas muito importantes, que o paciente entenda que o diabetes é uma doença crônica, ele vai ter que conviver com aquela doença o resto da vida. Então, o paciente ele precisa realmente ser educado para que ele tenha esse entendimento sobre a doença, sobre as complicações. E que ele realmente faça os exames dele de rotina, não que ele precise. Alguns pacientes que são diabéticos, principalmente os de insulina, ele realmente precisa ficar com o monitorzinho dele lá, verificando todos os dias para ver como é que está os níveis glicêmicos. Realmente ele precisa ter um controle melhor, até mesmo para ver a questão da insulina, se precisa ajustar, se precisa diminuir. Naqueles pacientes que geralmente a gente faz terapia oral, geralmente a gente não mantém esse controle glicêmico diário, o paciente não precisa ficar furando o dedo várias vezes, ele precisa fazer exames laboratoriais, principalmente um exame chamado hemoglobina glicada, que a gente vê a média da glicemia nos últimos 3 meses do paciente, e a partir daí a gente se baseia também no risco de complicações. Um exame que vem normal dentro da média esperada, geralmente aquele paciente está tomando suas medicações, está fazendo sua dieta, está tendo um bom controle glicêmico. Então, a gente entende que um exame normal ele tem um risco menor de ter complicações futuras. Não que o paciente não possa ter, mas a chance é bem menor do que aquele que não faz. Então, assim, é muito variável, assim, depende muito do caso. Será que ele precisa realmente fazer aquela monitorização diária? Será que ele não precisa? Então, assim, isso varia muito de caso a caso. Mas o mais importante é o paciente ter o entendimento também sobre a doença, ter uma educação. Doutor Thales, agora são 7h25. Infelizmente, nosso tempo de hoje acabou, infelizmente, porque a gente ainda poderia discorrer muito sobre diabetes ou sobre outros temas também, né, da endocrinologia, mas claro, teremos outras oportunidades aqui na programação da Princesa, no nosso Saúde com Empatia, para a gente conversar sobre outros temas também da endocrinologia. Mas muito obrigada pela sua participação, dizer que o doutor Thales Dantas, ele atende nas sextas-feiras, lá na Clínica Empatia, e você pode agendar seu atendimento com ele através do telefone da Clínica Empatia, que é 996976284. Obrigada, Thales. Obrigado. Bom trabalho para você e sinta-se à vontade para participar com a gente aqui no nosso Saúde com Empatia quando quiser. Eu que agradeço o convite. Assim, quem tiver alguma dúvida, pode me procurar em algum canal, no Instagram, ou na própria clínica também. Estou sempre disposto a ajudar. Obrigada, inclusive o Instagram do Thales é @thalesdantas.endócrino, tá bom? Você pode seguir ele lá também, seguir também a nossa Clínica Empatia, que está sempre com a gente aqui na programação, que é Empatia Clínica Médica, tá bom? Obrigada pela participação, fiquem todos com Deus, continue na programação da Princesa, daqui a pouco a gente volta com o nosso Café com Fã TCM. Bom dia para você, se cuida.